muito bem-vinda ao nosso quadro Nutri Responde. Aqui eu respondo as dúvidas ao vivo daquilo de você quer saber, pacientes reais, né? Pessoas que estão aí na batalha com pré-diabetes, com diabetes, e aqui a gente vai conversar para encontrar um caminho aí rumo à reversão. O meu objetivo aqui é trazer bastante clareza, uma orientação específica, personalizada, né? É diferente de quando a gente faz uma live, um vídeo, aqui eu vou ouvir o seu caso e orientar diretamente você. E se você também quiser participar desse quadro, vai ter um link aqui na descrição para você encaminhar um formulário preenchendo que a equipe vai entrar em contato com você. Ah, e eu não posso esquecer de dizer que a gente tem evento essa semana. Glicemia abaixo de 100 está um sucesso. Acontece nesse mês de janeiro e aqui embaixo também vai ter o link para se inscrever, tá bom? E hoje eu estou com a Elisandra, essa linda que vai contar um pouquinho aí da trajetória dela e como eu posso auxiliar. Tudo bom, Elisandra? Tudo certo, tudo certinho. Como que eu posso te ajudar hoje? Me conta um pouquinho. Assim, Você já tem um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes? de diabetes já. Ok. Assim, eu ainda não consigo lidar muito bem com o assunto, porque tem muitas dúvidas, muitas incertezas. Assim, a gente fica assim com um pouco de medo de tudo, né? É comum. E assim, tem coisas assim que você pensa em parar de fazer porque você já diz, ah, poxa vida, já tentei, não deu certo, eu não vou seguir. É assim, em questão até das consultas, você pensa assim, ai meu Deus, mas tanto tempo nessa lida Porque de que repente você vai, começa alguma tentativa, não consegue o resultado que você queria, e isso vai desanimando. É isso que tem acontecido com exatamente, você? Tem quanto tempo de diagnóstico, Elisandra? vai para 7 anos, mais ou menos. Uau! Então você era bem jovem, né? Porque você hoje Sim. é jovem, 7 anos atrás. E aí, como é Uhum. que foi que você descobriu esse diagnóstico? Estava num exame de Um baque, rotina? um baque assim, porque assim, eu sentia muito desconforto, desmaiava, cansaço, muita fome, sabe? Então, assim, por mais que eu comia, eu não engordava, eu não engordava, eu não engordava. Uhum. E aquela fome foi. Aí um dia eu pensei, vou marcar uma consulta com um cardiologista porque eu sinto muito cansaço e volta e meia me falta ar. Marquei a consulta, ele pediu os exames, fez lá cardio, tudo, e estava tudo ok. O coração tudo certo. E nos exames, eu estava trabalhando, ele me liga a secretária. E eu não atendi, né? E ligou, e ligou, e ligou. Aí no intervalo, eu disse, não, vou ver o que que é e quem é. Aí ela disse, olha, o doutor precisa falar contigo urgente e tu não pode vir sozinho. Tu tem que trazer alguém junto. Eu disse, pronto, morri, esqueceram de enterrar agora. Bem Aí eu, traumático, né? É nossa, sério o negócio. Ai, ai, ai. uhum. Aí eu disse assim, sim, mas eu só saio a partir das 6 e o consultório está fechado. Falou assim, não, tu vai lá na Unimed, ele já vai estar te esperando para conversar contigo. Só chega lá e dá o teu nome. Eu disse, pronto, é grave mesmo, né? Porque O médico só... vai parar a rotina dele para me atender, o negócio é sério. aí eu não queria falar para ninguém sem saber o que que era, só que ele não era para mim sozinho. Aí liguei pro meu marido, ele estava viajando, estava a caminho de viagem, aí ele voltou pra gente ir. Aí eu cheguei lá no consultório, já era passado das 9, porque até ele chegar em casa, tudo pra gente ir. Aí ele falou, olha, teus exames deu uma alteração bem significativa na glicemia, então você vai precisar fazer uma consulta com o Endro e com a Nutri. Aí eu falei, olha, eu até antes de né, fazer a consulta contigo, com o cardiologista, eu procurei uma endocrinologista, mas a consulta era só lá para fevereiro. E eu já estava com muito cansaço, com sintomas bem ruins e muita fome, enfim. Eu disse, eu vou primeiro marcar com o cardiologista, daí qualquer coisa já me encaminha. Aí ele se ligou rapidamente para endocrinologista, Encaixou você numa consulta para o dia seguinte. a mesma que
que não podia me atender, que ela só me atender em fevereiro. Aí, na hora, ele disse, tu sai daqui e já vai lá. Ela já tá te esperando. Ah, não foi no dia seguinte, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. E E ali ele ele já te marcou. contou quanto que tava os seus exames? Ele te mostrou alguma coisa ou deixou para ela? Ele mostrou, só que assim, eu na hora não Não entendia entendi nada. nada. Eu só Você sabia que a lembra coisa o era. número, quanto que tava a sua glicemia? Eu só lembro Mas assim eu que a chuto coisa era. que devia estar aí uns 300, 500, Eu né? acho que sim. Porque ela também se assustou bastante. Porém, ela fez outros exames, tudo, né? E daí, nos outros exames, assim, deu um valor assim, Começou a menor. ficar mais aceitável. E, é, e não tinha colesterol nada alterado. Era só a glicemia mesmo. Uhum. E bastante falta de vitaminas. Eu não tinha vitamina D, não tinha nada, né? Tava... Por isso que eu desmaiava só de respirar. Aham. E assim, aí fiz ela deu as medicações, né? Que é o glifagem, Stanglit e Nesina. E vitamina D de cara, assim. Aí acompanhamento com a Nutri e tal. Continuo com as medicações oral, né? Uhum. Assim, e tem momentos que sobe, tem momentos que ela tá ali entre 89, 100, dependendo do horário, sabe? Tá, Mas então eu você tem percebi, hábito de dosar várias vezes. sim, e eu percebi que quando eu tô preocupada, quando eu tô um pouco assim, mais eufórica, sobe, dispara. Eu posso ter me alimentado direitinho, feito tudo e dispara. Só que o cansaço, ele continuou, aquele cansaço excessivo, aquela sensação assim de fadiga. Que nem eu comentei numa das lives que eu fazia exercício e logo depois me dava um cansaço tão grande que eu apagava, sabe? O sono assim derrubava. Daí Uhum. ficava lá uns 30, 40 minutos naquele sono e depois acordava outra. Aí eu parei de fazer exercício porque eu fiquei com medo, porque eu precisava dirigir até a academia e E voltar na com aquele volta para cansaço. casa. Aham. Aí eu parei. Aí percebi que esse cansaço, ele continuava se eu fosse fazer uma tarefa em casa. Então, como a casa é de 2 andares, subir a E escada escada. várias vezes e fazer os serviços, as tarefas de casa, me cansava. Então, assim, eu tinha que parar e dormir para depois recuperar. Aí que na live tu falou que não era para parar com os exercícios, que era para continuar e, né, a alimentação também, comer mais vezes do que eu estava comendo por conta do exercício, né, me exercitava, eu eliminava mais energia e daí deu uma melhora bem boa. Daí eu estava de férias, né? Voltei hoje. Então assim, minhas férias foi assim, tipo, sem cansaço, porque eu fazia todas as tarefas da casa. Tipo, eu não precisei chamar ninguém para fazer, tipo, a faxina da casa. Não, então agora você vai ter que contar pra gente. O que é que você fez de diferente que já deu essa mudança toda com uma dica de live? É isso mesmo? Isso, aham. Então, assim, Conta, como o eu não que que você fez de diferente? Deixa o pessoal saber. acordava, tomava meu café direitinho, aí eu já começava fazendo, assim, tipo, um alongamento, umas coisas mais de leve. Aí ia fazer minhas atividades. No final do dia, caminhada. Caminhava bastante, voltava para casa, tomava um banho, me alimentava direitinho de novo, porque as minhas alimentações estavam todas erradas por conta do serviço. Então, Hum, assim, o horário da alimentação e a alimentação baseada em verduras, frutas e proteína, que proteína é uma coisa que para mim é bem difícil eu consumir. bem-vindo Então, ao mundo assim, do diabetes, né? Todo mundo tem essa dificuldade. aí, assim, a- ovo, que era o mais fácil, sabe? Uma coisa assim que não me dava muito peso, né? Então, eu comia o ovo com um ou dois inteiro e o restante clara, Uhum. cozido ou mexido. E assim, o exercício devagar. Toda vez que depois da alimentação eu ia fazer alguma coisa que eu me movimentasse. Que coisa Ao boa. contrário do que eu fazia antes. Eu comia, entrava no carro e ia trabalhar de meio-dia. Uhum. Pegava, sentava na cadeira ali e ficava até as 10:30 da noite. Meu intervalo das 5 horas da tarde, comia rapidinho qualquer coisa. E esse qualquer coisa acabava sendo fonte de carboidrato ou não? Não, na maioria das vezes eu trazia uma fruta com aveia,
até ovo cozido, essas coisas assim, porque comida de prato eu não consigo se não for em casa. Ok, mas por exemplo, né, quando a gente pensa na fruta com aveia, são fontes de carboidrato, né? O Uhum, ovo não. Você sentia a diferença quando você sim. consumia a fruta com aveia e quando você consumia o ovo? Quando eu comia alguma coisa salgada, sendo ovo ou salada, tranquilão. Quando eu comia uma fruta com aveia ou com granola, a granola zero açúcar, não sei o que, não passava a minha fome, pelo contrário, me dava mais fome e eu tinha aquela sensação assim de que não era o suficiente, eu não estava saciada e cansava bastante, E porque eu não você tinha já energia. entendeu isso, Elisandra, que a granola, a fruta, a aveia te dava essa reação pelo fato de ter ali uma concentração de carboidrato? Sim, tanto que daí eu troquei de vez. Eu pensei, prefiro comer ovo todos os dias e passar bem do que comer uma fruta ou alguma coisa achando que tá me fazendo bem e não tava. Uhum. Então, assim, naquele dia que tu me falou, não para com os exercícios, e a alimentação tem que ser regradinha, bonitinho, não pular refeição, nada. Eu disse, pora, vamos lá, né? É só isso que tu precisa fazer. Tenta Essa lá. tentativa não te frustrou. Não. Que bom. T- Tanto que eu pensei assim, bom, eu vou fazer. Se Vou eu não testar. conseguir, Vou, se, vou testar se, aí. se não me ajudar, eu não sei para onde que eu vou correr, porque por mais que você tenha um acompanhamento, que nem eu aqui na minha cidade, coisa, não é uma coisa de quem entende do assunto. Porque a endocrinologista, ela entende no geral, ela não é específica para o que eu tenho, para Hum. minha, né? Ou nutri. Elisandra, deixa eu só te cortar um pouquinho. E quando ela te passou um diagnóstico, ela te falou, não, você tem diabetes tipo 2? Ou ela mencionou você tem diabetes, ou ela falou alguma outra diabetes? Ela falou tipo 2. Tá. Uhum. E assim, ó, o que que eu achei assim, o acompanhamento era tipo o mesmo sempre. A dosagem do medicamento, se precisava aumentar ou diminuir, que você precisa acompanhar teu nutricionista. E assim, o que que eu entendi? Que por mais que a nutricionista saiba, né, sobre nutrição, sobre o meu assunto, estava bem difícil. Porque a alimentação é sempre a mesma, né? Tanto de Tantas carboidrato, tanto colheres disso, tanto disso, tantas colheres daquilo. uhum. E aquilo para mim não estava resolvendo, porque eu percebi assim que dependendo da proteína, eu eu sentia um desconforto. Eu não conseguia digerir aquele alimento. Aquilo lá parecia, tipo assim, até sentia dor no rim se eu comesse mais proteína do que o normal. Olha que interessante. E peixe, Elisandra, você digere bem peixe? Sim. É uma Ah, proteína boa. uhum. O Então, franguinho, se é um franguinho mais desfiado, um franguinho mais moído, vai bem. eu não gosto muito de carne, né, de frango, né, mas assim, tento intercalar o gado, frango e ovo. Uhum. É Peixe, uma isso. tilápia, assim, que para mim parece que ela é mais leve para mim, o sabor Uhum. dela. É, ela é bem mansinha, né? Então você vai Uhum, colocar mais peixe na sua semana, tá? Porque se é uma proteína que você aceita bem, você vai começar a colocá-la mais vezes. Normalmente a gente não tem esse hábito, né? A gente come exatamente. muito frango, muito ovo, é a galinha de cima e embaixo, mas o peixe, ele é uma proteína muito legal, exatamente por isso. Ele tem uma digestibilidade melhor e em termos nutricionais é muito legal, né? E Quando a gente principalmente vai aqui no mais, sul, né? principalmente no sul, e quando a gente vai mais aí para o lado até do atum em lata, da sardinha, são peixes, né? Porque aí a gente está falando de peixes de mar, né? A tilápia é peixe de rio. Então, eles são peixes que têm uma boa concentração de ômegas. E Uhum. ômegas são desinflamatórios para a gente, né? Porque, assim, a característica da sua idade, da forma do seu diagnóstico, né? Que foi uma glicemia, a gente não sabe exatamente quanto, mas parece que foi bem elevada, Uhum. sinaliza para mim, Elisandra, que pode não ser só essa diabetes tipo 2 tradicional, sabe? Que tem alguma coisa ali que
o pâncreas já está mais cansadinho. Então, quanto menos a gente estressar esse pâncreas com os carboidratos mais refinados, melhor você vai sentir. Eu acredito que mais à frente você vai ter mais liberdade com os carboidratos, né? Você deu Hum. uma reduzida geralzona agora, que era necessário para você se sentir bem, para você voltar ao exercício, mas com o passar do tempo, à medida que você for se exercitando mais, entendendo um pouquinho mais, né, desses grupos alimentares, desses tipos de carboidrato, você vai ter uma liberdade maior com eles. E assim, o que que eu percebi aqui, aqui onde eu moro, assim, quando tu vai consultar com um especialista, né, eles não te deixam muito claro quais são os prejuízos dessa doença não tratada. A seriedade, né? Isso. E também, assim, se vão te falar, já te assustam de cara. Então, assim, não tem aquele tipo assim, olha, você tá nesse nível, você precisa disso, disso, disso para estabilizar ou para melhorar. Não, não tem isso, sabe? E nem assim, se você não fizer exatamente o que você precisa fazer, a coisa vai desandar, né? É simplesmente assim, tá aqui a receita, os medicamentos são esses, Uhum. né? Você precisa dosar de hora em hora, de tempo em tempo, dependendo de cada um. E Então, eles te assim, passaram pelo menos uma referência de quanto que tem que estar a sua glicemia quando você dosa? Então, dosa para quê? Se eu não sei o que que eu vou fazer com esse número? o que que aconteceu? Quando eu descobri, eu fiquei em choque, né? Então, tipo assim, pensei, cara, eu paro minha vida agora, vou Bom, fazer o quê? Aí passou um ano, dois, eu disse assim, quer saber? Eu vou fazer um curso de nutrição. Aí comecei a graduação de nutrição. Então agora esse ano eu me formo e assim, sabe? Atrás de informação, atrás de tudo que eu vejo que tem informação eu tô correndo atrás, que legal. porque Bora eu pensei, trabalhar junto. Eba! uhum. Então, e sou muito curiosa, então assim, nas aulas eu não dou espaço para as outras pessoas, é eu que pergunto tudo, é eu que tiro todas as dúvidas, porque eu fico com muitas dúvidas e acredito que muitas pessoas têm dúvidas assim, que é Então, infinito. já que você, né, se dispôs aí a mergulhar nesse universo e é da área, você vai buscar mais informações, Elisandra, a respeito das outras diabetes. Tem mais de 8 tipos de diabetes, tá? E quando a gente fala de pessoas mais jovens, tem uma que a gente tem visto muito, um diagnóstico, que é a diabetes LADA, que ela mistura a característica da diabetes tipo 2 com as características da diabetes tipo 1, né? E aí você, numa próxima consulta, você vai pedir dosagem de insulina, você vai pedir dosagem de peptídeo C, para investigar melhor como é que está a sua produção de insulina, né? Entender um pouquinho mais a fundo o seu quadro, já que você está aí, né, na pegada, e começar a escrafunchar um pouquinho o seu organismo nessa questão dessas dosagens. Porque o que que a gente tem de básico, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes tem muita informação, dá para entrar lá, tem muita coisa gratuita, tem uma revista que ela chama Momento Diabetes, que você acessa ela gratuitamente online. Já conhecia essa? Não. É bem legal. E eles têm um caderno de receitas. Eles falam muito para diabetes tipo 1, por conta de ter ali as empresas que trabalham com a insulina, com as bombas e tudo mais, mas tem muita informação que a gente consegue aproveitar e eles têm um caderno de receitas. E uma das nutris que trabalha ali é a Marta Módio, que ela tem uma filha de diabetes tipo 1 e é uma nutri que manda muito bem, tá? Então, você vai escrafunchando aí para estudar, tá bom? Hum. E com relação à dosagem, é o que eu sempre falo nas lives, né? Acordei de manhã, se eu tiver com a minha dosagem abaixo de 100, ok, tô acordando bem, né? Entre 70 e 100. Isso é dosagem de normalidade para qualquer pessoa que não tem diabetes. E deveria ser para toda pessoa que tem diabetes e está bem medicada. É isso.
Depois, Minha meta é essa. é isso, é. Eu comi, uma hora depois que eu comi, ano passado, a Sociedade Brasileira liberou uma diretriz que fala que se você tiver com até 155, uma hora após comer, ok. 2 horas após comer, 140. Tem que medir as duas? Não, né? Você mediu, deu tempo de você medir uma hora depois, está 155, beleza. Ah, não, não deu tempo e tal, estava corrido. Mediu 2 horas depois, está 140, também tá beleza. Tava mais que isso. Ah, então eu tenho que rever. Rever o quê? A minha alimentação. E no caso de que você que está com 3 medicamentos, vai chegar um momento também de você rever a medicação, Uhum. né? E reduzir e tirar em nome de Jesus, né? E Então, para tu assim, ver, tem que ter essa referência, porque simplesmente se eu meço, né? E depois que eu comi, ela deu 89, tá boa, mas eu tenho margem para consumir mais carboidrato e não me sentir tão cansada. Porque de 89 até 140, opa, eu tenho 50 pontos de carboidrato. E nesses 50 pontos de carboidrato cabe muita coisa, né? A verdade. Sociedade Brasileira, inclusive, tem um material que eu não trabalho muito nas lives e nem no consultório também, pelo fato de ser mais a diabetes tipo 2 clássica que a gente vê, que é a contagem de carboidratos. E aí você começa a entender a relação de quanto de carboidrato no alimento, geralmente 15 gramas de carboidrato no alimento, é o que vai mexer ali com 50 pontos de glicemia no sangue, dependendo de cada organismo. E é aonde, quando a gente usa a insulina, a gente vai usar uma dose de insulina, uma unidade universal de insulina, nessa referência, entendeu? Então, assim, eu preciso ter uma referência. Se eu estou dosando a minha glicemia no sangue, eu preciso olhar aquele número e entender o que que ele está falando. Exatamente. Que Senão, às vezes estou a gente gastando olha, fitinha, estou gastando agulha, e isso a gente sabe que não é barato, uhum. sem informação, né? Aí tu olha, tá aquele número lá, tu diz assim, e o que eu faço com isso? E aí você E levava para agora? o médico e o médico sabia fazer alguma coisa ou ele estava só mandando você anotar? Eles só mandavam anotar. E aí você levava, ele via, olhava Sim, daí ele dizia assim que eu tinha que mudar a alimentação. e vai lá e resolve do seu jeito. É, aí eu disse, cara, eu não vou pagar lá a consulta lá pra mim, vou pagar uma faculdade, vou fazer e vou ir atrás. E os Porque, professores conseguiram te ajudar? sim, assim, até a gente fazia, assim, bastante simulações. Ah, essa semana você faça isso, isso, isso para ver o que que muda. Aí na próxima semana, que daí tinha aula com o professor lá, aí a gente já via lá. Não, deu boa, para mim não fez nada de diferente, assim. Então a gente estava trabalhando bastante sobre isso também. É, E porque para tu, é esse autoconhecimento mesmo, né? Cada organismo vai responder de um jeito diferente. A gente tem umas direções clássicas, né, básicas para todo mundo, mas, por exemplo, no programa rotação, né, que eu trabalho com os alunos, tem uma fase que a gente acompanha a alimentação, as dosagens, e é muito interessante, porque tem gente que come abóbora, sabe a abóbora cambotiana? uhum, De boa, tranquilo, não acontece nada. Tem gente que fala, Vivi, eu não posso comer isso. E exatamente. é isso, então você vai começar a trabalhar essa abóbora combinada com outros alimentos para chegar num ponto em que você consiga consumir. Você vai começar a entender a porção, né, a combinação para que você desfrute desse alimento. Mas cada indivíduo é diferente. Acontece com a batata doce, acontece com o cuscuz, né, com a tapioca, com o A pão, polenta que eu amo. com a polenta. E aí, a sua polenta é o quê? A polenta para mim ela não altera assim uma, sabe, significativa assim, dá de boa, principalmente que eu sempre coloco bastante verdura junto Uhum. e sempre uma proteína. Então Mas assim, conta para o pessoal o que que é polenta para você. Porque em São Paulo é uma coisa, em Minas é outra, e no Sul é outra. O que que é a polenta aí? polenta é o fubá cozido, salgado, né? Uhum. Então que fica uma consistência lá bem É como tu cremosa, é de isso. cortar.
Eu gosto de cortar. Aham. Eu gosto de cortar, então, assim, é uma coisa que eu sou apaixonada desde criança. Então, assim, toda hora eu gostaria de comer, mas não, eu evito. Então, assim, quando eu tô com muita vontade, eu como a polenta, como bastante verdura, e daí nesse dia eu me farto de verduras e frutas, coisas assim que tenha fontes de fibra, porque eu comia minha polenta. Mas e aí, dá para combinar a polenta com um molho bolonhesa, um Sim, franguinho? Aí vai bem também? eu normalmente eu faço com a carne moída, né? E bastante verdura. Tipo, aqui chama de guisado. Aham, uma carninha E frita. uma salada bem reforçadinha. O que que acontece? Eu não posso usar vinagre tinto, é somente o vinagre de maçã. O tinto eu passo muito mal, Olha que mal mesmo. Uhum. interessante. Cebola eu não posso comer, cebola me faz um mal danado. Tipo, se Mas por quê? eu comer cebola, Fermentação? exatamente. Tipo assim, tudo que é ácido, a Uhum. extremo, assim, que nem a cebola, o vinho tinto, o vinagre tinto, ah, pimentão, essas coisas me atacam muito, eu fico muito mal, sabe? A sensação que eu tenho, assim, é daquele cansaço, assim, é, é estranho demais. Então, E assim, você tudo. já ouviu falar da alimentação Food Map? Olha, a Nutri uma vez me passou essa alimentação. E aí, como Ah, foi? Deixa eu explicar assim, um pouquinho para o pessoal. A Food Map é uma alimentação que foca exatamente nas pessoas que têm aí esse nível de fermentação mais intensificada, tem muitos alimentos, né, que são mais difíceis de digerir, e aí se trabalha uma dieta mesmo nessa hora, é dieta, porque a gente vai uhum, ter tempo para começar e tempo para terminar, e ela é bem restritiva, porque vai pegar coisas ali que para a gente é saudável, mas que essa pessoa consome e não se dá bem. E aí você chegou a fazer então a Food Map? sim, fiz e assim deu super certo. Hum. Porque ali eu descobri exatamente o porquê que esse alimento me fazia mal e para as outras pessoas ele não interfere em nada, né? E eram alimentos que eu sempre gostei de comer. E o que que acontecia? Eu comia, passava mal. Eu achava assim, não, eu comia exageradamente, Mas não né? era, Ai, né? comida. E não, eu comi o que eu não deveria ter comido. E eu fui perceber um dia que eu estava no hotel, aí a gente saiu para jantar, eu e meu marido, e a sorte que o restaurante era do ladinho do hotel. Aí lá, Vinagre Colonial, era um restaurante italiano. Aí eu disse, é hoje que eu como salada à vontade com esse vinagre. E nós estávamos bem, sabe, conversando. Eu comecei a comer, comecei a passar mal. Aí eu falei pra ele, vamos subir, porque eu não tô legal. Eu disse pra ele, eu vou desmaiar. A gente subiu, eu Praticamente cheguei. imediatamente depois. Olha que interessante. Exatamente. Subimos, Bateu lá no intestino e já apitou. exatamente. A gente subiu pro quarto, me deu uma moleza, assim, aí deitei, esperei passar aquilo. Quando eu levanto, vomito tudo, tudo, tudo. Aí Porque, melhorou tipo, depois de vomitar. isso, que dá tipo um refluxo, sabe? Uhum. O corpo E isso, fala: não vou dar conta disso, deixa eu botar para fora, né? Dá licença, me aí isso, socorre. voltei para casa e comecei a cuidar. Duas coisas que eu fiz diferente. Suco de laranja, que eu experimentei tomar 2 golinhos do copo dele, e o vinagre. Uma dessas duas coisas que eu não costumo usar, aí fui usar o vinagre novamente. Foi o tempo de eu comer e subir pro quarto, porque eu não tinha perdido todas as forças, assim, tava bem mal. O suco E de o dia, laranja vai bem. na Bem mesmo. realidade, nem laranja, nem bergamota e chimarrão. Aqui a gente toma muito chimarrão. Aí então um dia foi posto uma casquinha de laranja no chimarrão para dar um gostinho. Foi a Tomei 2 cuias. Na terceira cuia disse para ele assim, toma que eu vou cair. E devolvi a cuia para ele, que atacou assim, disse, olha, eu disse, quer me fazer mal, me dá um ácido. Olha que interessante, né? O nosso organismo, ele é, assim, muito diverso, né? E como habitualmente as pessoas conhecem pouco, e infelizmente até os profissionais de saúde às vezes não têm tanto conhecimento para ajudar, né? Lisandro, nosso tempo está acabando. Me conta o que mais você acha que eu poderia te ajudar aí nos últimos 2 minutinhos. Assim, ó, com medicamento não, fitoterápicos, esses, né,
essas coisas que possam me ajudar, que não seja medicação mesmo, né? O foco do seu cuidado para diabetes, mas para o seu corpo como um todo, é restaurar o seu funcionamento intestinal, né? Uhum. Então, assim, quando a gente pensa em restaurar o funcionamento intestinal, chá de camomila, ele é manso, ele restaura a mucosa. Aloe vera, que no Brasil a gente tem basicamente a Forever para consumo via oral, né? Aí você vai ter que testar porque ela tem misturada com cranberry, com pêssego e eu não me lembro se é com uva. Então aí você vai ter que testar, tá? Então seria consumir 15 ml, 15 ml, 50 ml, uns 15 minutinhos antes da refeição, para ir restaurando esse funcionamento intestinal. Se você se der bem com a aloe vera, vai ser bem legal. É um tratamento mais longo, tá? Uns 3 a 6 meses. E os nutrientes que nutrem as células intestinais é complexo B, vitamina D, ômega 3, glutamina, todos os polifenóis. Então, tudo que é cor, tudo que os chazinhos mesmo, os chazinhos mais mansos que você tolera, aí tem polifenóis, que são fitoquímicos que hoje já são considerados pré-bióticos. As fibras sempre. Então, às vezes, vale até você pesquisar suplementos de fibras, hoje tem vários no mercado, e a biomassa de banana verde, que é fantástica. Então, seriam coisas aí para você começar a tatear. Como você já está na linha da nutrição, você vai conseguir pesquisar melhor aí e começar a tatear. O foco é restaurar bem o seu intestino. E aí Ainda depois vem os mais. probióticos, que também fazem parte, mas primeiro o primeiro. Não adianta a gente Uhum. colocar probióticos se não vai conseguir nutrir esses probióticos, né? Ainda mais que eu tive H. pylori, né? Fiz Sim, por tratamento que que duas tem H. vezes. pylori? Aí você vai investigar também toda a questão do funcionamento do estômago, produção de Uhum. ácido clorídrico, que está relacionado quando a gente não consome suficientemente carne, falta zinco, aí não tem zinco para produzir ácido clorídrico, também não libera B12, e aí vai uma cascata, né? Então, Exato. assim, eu não sei a linha que a nutricionista que te atendeu até hoje trabalha, mas no seu caso específico, eu recomendaria a nutrição funcional, que é quem vai conseguir dar conta, né, de você e terminando a faculdade aí vai fazer uma especialização de funcional, porque você vai brilhar, né? Porque você conhece Amém. a pele e tudo, então você vai conseguir resultados fantásticos para se tratar e transbordar disso sobre a vida de outras pessoas. Ai, é meu sonho, é meu sonho, meu foco, assim. Até porque meu pai também adquiriu diabetes tipo 2 também. Então, assim, eu vou ter que ir a fundo disso. E bora, me chama depois, quando você estiver mais tranquila de trabalho, aí vamos trabalhar junto, tá bom? Amém. Muito, muito, muito obrigada. Sucesso. E olha, tu Prazer. faz a diferença na vida de muita gente, muita. E na minha, assim, foi assim, 2024 foi um presente saber da tua existência, do teu conhecimento e te sigo assim com o maior prazer. Que delícia. Então, vem fazer coro comigo como profissional de saúde. A gente Amém. precisa, né? A gente precisa mudar Uhum. essa realidade. A gente precisa mudar as estatísticas. E eu acredito, a nutrição pode ajudar muito, muito mesmo. Exatamente. E assim, olha, eu acho assim que eu não poderia ter escolhido outra coisa, mesmo que eu não tivesse nada, que a minha saúde fosse perfeita, porque ela ainda é. Eu E acho que não teria outra profissão com mais amor que eu fosse fazer do que isso. é isso. Eu também sou apaixonada, não dá nem para falar, né? A gente Obrigado, percebe. sua linda. Obrigado. Deus te abençoe Obrigada, obrigada. sempre. E mostre os seus caminhos aí para você brilhar e abençoar muitas pessoas com a nutrição. Brigadão. Beijo. Beijo. É isso, né, gente? Olha, um caso lindo, desesperador no início, mas que a Elisandra conseguiu achar o caminho dela e eu acredito que vai ajudar muitas outras pessoas. E aí a gente vê a especificidade de cada indivíduo, né? Então,
A gente pode ter uma orientação geral, a gente pode estar, né, buscando informação na internet, mas como faz diferença você ter um direcionamento personalizado, né? E claro, né, a partir do momento que você vai tendo mais conhecimento, você vai buscando mais questões específicas, você vai achar os seus profissionais que vão ser os seus parceiros de vida, né, para te orientar, para entender do seu caso. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar na semana glicemia abaixo de 100. Então, se você não fez inscrição, tem link aqui embaixo. Vem ficar comigo uma semana, vem entender melhor esse universo. E, né, eu acredito que a Lisandra já está vivendo um pouco disso e bloquear qualquer possibilidade de complicações, que a gente não precisa, né, permitir que a diabetes se desdobre em outras questões. Às vezes, ela vem como um desdobramento de um funcionamento intestinal, às vezes ela é a geradora disso. Mas se a gente consegue identificar a questão, a gente pode cuidar e mudar a história, né? Então é sobre isso. Beijos, beijos, obrigado. E também, quem quer participar desse quadro? A gente começou em janeiro, mas eu estou gostando tanto que eu acho que a gente deve permanecer por mais tempo. Se você tem interesse em participar também, tem link aqui embaixo para você se candidatar aí a um papo, a um atendimento assim gostoso como o da Elisandra. Beijo, beijo. Obrigada, Elisandra. Tchau, tchau.